livro de 1 João, capítulo 3, perdão, capítulo 2, do versículo 18 ao 24. 1 João, capítulo 2, do versículo 18 ao versículo 24. A minha linguagem é a King James, ela diz assim: Filhinhos, esta é a hora derradeira. E assim como ouvistes que o anticristo está chegando, já agora muitos anticristos têm surgido. Por isso, sabemos que esta é a última hora. Eles saíram do nosso meio. Olha que intrigante, igreja. Tá? Eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos. Pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem nos abandonado revela que nenhum deles era realmente dos nossos. Entretanto, vós tendes uma unção que procede da parte do Santo. 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 E todos tendes pleno conhecimento. Ninguém vai poder alegar ignorância. Portanto, não vos escrevo porque vos falta o conhecimento da verdade, mas justamente porque a conheceis, e porquanto nenhuma mentira tem origem na verdade. Nenhuma mentira tem origem na verdade, é a palavra. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Messias? Este é o inimigo de Cristo, aquele que rejeita tanto o Pai quanto o Filho. Todo aquele que nega o Filho, de igual forma, não tem o Pai. Quem confessa publicamente o Filho, tem também o Pai. Quanto a vós outros, zelai, para que aquilo que ouvistes, desde o princípio, permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo, permanecereis no Filho e no Pai. Tome seu assento em nome de Jesus. Aquele que negar o Pai, negará. Aquele que negar o Filho publicamente, também negará o Pai. Que palavra forte. Cristo é o Pai da verdade. Toda a verdade está em Jesus. Toda a verdade, irmão. Nele não há mentira. Nele não há sombra de dúvidas. Nele não há questionamentos, nele não há incertezas. Em Jesus está a verdade. Ele é o Pai da verdade. Ele é a verdade. Ele é o caminho, ele é a vida, ele é a verdade. Satanás, conhecido popularmente como Lúcifer, que nem existe na Bíblia essa palavra, é o pai da mentira. Tudo nele é mentira, por mais bonito que seja. Tudo nele é mentira. Aí existem dois mundos diferentes. E a palavra disse o que agora, quando nós acabamos de ler? Aquele que me negar perante os homens, eu negarei diante do Pai. Deixa eu te falar uma coisa linda. Negar não quer dizer necessariamente com palavras. Negar não quer dizer apenas com a minha boca. Eu não acredito em Jesus. São pouquíssimas as pessoas nessa terra que vão dizer isso. Nem os muçulmanos, aqueles que perseguem os cristãos, negam a existência dele. Já parou para pensar? Porque até no Alcorão, quem já leu, fala de Jesus. É um grande profeta para eles. Foi um grande homem. Não é o Messias, mas foi um grande homem. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu negarei diante do Pai. Palavras nem sempre expressam realmente o que está em nós. Amém, igreja? Se você anda na mentira, está negando o Filho. E, consequentemente, está negando o Pai. Paulo nos alerta o seguinte em Efésios: acautelai-vos, pois o diabo, ele é astuto. Olha só, está falando do diabo já a segunda vez e a palavra nem começou. É porque hoje a gente vai falar sobre batalha, sobre guerra. Hoje nós vamos falar sobre guerra espiritual. E não tem estratégia melhor que falar de guerra se você não conhecer o teu inimigo.
a melhor estratégia é saber como ele atua, como ele age, como ele trabalha. Amém, irmãos? Astutas ciladas do inimigo. Ei, é uma rede de armadilhas. Toda sorte de armadilhas. Sabe qual é a mais comum e a mais repetida ação de Satanás contra a igreja? O engano e a mentira. Amém? O engano e a mentira. Mas existe uma particularidade que só Deus, o Pai e o seu Filho e a presença do seu Espírito tem, que nenhum outro ser no mundo tem. Qual é? Fala para mim. Qual é um dos atributos que o Messias, o Pai e o Espírito têm, que nenhuma outra criatura no mundo tem? Onipresença. Ele está em todo lugar. Tá? Só Ele pode isso. O diabo não pode isso. O diabo não é onipresente. É por isso que na Bíblia você vai falar em anjos de guerra. É por isso que na Bíblia você vai ouvir falar em arcanjos que estão guardando o jardim, que não deixou de existir, com não é arcanjo, é querubim, ainda é maior. Existe hierarquia no céu, que estão guardando o jardim com 2 espadas flamejantes. Uau! Será que a gente nunca parou para pensar nisso, que a Bíblia está falando de guerra do início ao fim? E as maiores guerras que existem são aquelas que nós não podemos ver com os nossos olhos naturais. As maiores guerras que existem não é o que está acontecendo agora em Israel, na faixa de Gaza. Isso daí é nada para o que já aconteceu na história. As maiores guerras não é o que está acontecendo hoje na Ucrânia, com a Rússia, não. Mas é aquilo que os nossos olhos não podem ver. Mas, consequentemente, nós podemos sentir e nos afeta diretamente, porque nós somos o objeto dessa guerra. Não somos a causa, mas somos um dos objetos dessa guerra. E nós podemos movimentar essa guerra. A maior arma que existe para essa guerra é o teu joelho, o teu coração quebrantado e os teus lábios na presença do Senhor em oração. Essa é a maior arma. Essa arma, nem o rifle HK-33, nem o fuzil, nem a arma mais poderosa que os Estados Unidos da América pode oferecer em campo de batalha, pode contra essa arma. Porque no poder da oração, mesmo que nenhum homem veja, eu posso orar e aquela arma pode falhar no último instante. Mas a oração da igreja nunca falhará. A oração da igreja nunca falhará. E essa é a maior arma de guerra que eu e você podemos usar. Sempre foi e sempre será. Mas o diabo, ele não trabalha sozinho, por isso que existe um exército. Aí Efésios, no livro de Efésios, Paulo ainda vai dizer o quê? Nossa luta não é contra carne ou... Por quê? Porque não é contra A ou B, não é contra fulano, contra cicrano, mas contra principados, opa, ali já deu um norte, potestades, dominadores e hostes espirituais. Ei, para que discernir um do outro? Qual é a diferença? É tudo demônio? Sim, é tudo demônio. Mas existe hierarquia. Se existe hierarquia, existem poderes maiores. Se existe hierarquia no mundo espiritual, é porque existe força maior em determinada categoria de entidades ou de anjos e demônios. Principados, o nome já diz príncipe. Uau, tem príncipe do inferno? Tem príncipe das trevas. Tudo que ele faz é copiar. Nós servimos ao príncipe da paz. E ele tem um príncipe das trevas. Principados, qual é a função de um principado? Igreja. Principados dominam regiões. Repete comigo. Principados dominam regiões. Como assim, Renan? O lado norte da terra tem um principado sobre ela. O lado sul da terra tem outro principado sobre ela. O lado leste tem outro principado. E o lado, já falei norte? Leste e oeste tem, meu Deus, faltei essa aula. Tem outro principado sobre ela. Por quê? Eles não são onipresentes. Precisam se dividir. São seres inteligentíssimos. O poder que ele tem, a inteligência que ele tem, a astúcia que ele tem, foi o próprio Criador quem deu. Principados, demônios territoriais, regionais. Potestades, Renan, o que significa? Poder. Aquele que tem potência, aquele que detém poder, é territorial também, mas ele se limita a nações. Sobre o Brasil existe uma potestade. Sobre a América existe outra potestade. Sobre a Europa existe outra potestade.
Eles são menos em quantidade, mas existem e são poderosos, não podemos subestimá-los. Territoriais. E o que seria, Renan? Dominadores e hostes espirituais. Um está sobre o outro. Você sabe que no exército, na marinha, na aeronáutica, existe o tenente, né? Dominadores. Ele tem uma certa influência maior. Hostes espirituais são o quê? Soldados. Aqueles demôniozinhos menores que nós conhecemos aqui popularmente na cultura brasileira. Exu Caveira, Pombagira. Meu Deus, Renan, você está falando sobre isso no altar do Senhor? Esses demôniozinhos territoriais que atuam, sabe aonde? Nas cidades satélites. Poder de limitação de atuação dele, a jurisdição dele é menor. Ele atua em Brasília, no Guará. São esses menorzinhos na hierarquia satânica maligna, mas que têm um poder de fazer um estrago terrível quando a igreja se cala. Principados, regiões, eles dão as ordens, estão assentados. Dá um exemplo de principado para mim, Renan. Leviatã, Asmodel, Belzebu, Astarote. 4 principados que a Bíblia já citou. Você vê que eles são citados desde o início, que o mundo é mundo. Baal, Belzebu, Astarote, Asmodel, Leviatã. Baal, a sigla de um deus pagão dos tempos antigos. Eles estavam em todos os cenários, dominando espaços. As outras entidades, Renan, e por aí vai, existem centenas e milhares de nomes, que esse não é o caso, mas precisamos entender essa estrutura e essa hierarquia. Cada região é dominada. Por que é dominada? Porque o Senhor permite. Ele diz o quê? Do início ao fim, o mundo é do... O sistema que rege esse mundo é do... Foi entregue para ele no Jardim do Éden. Autoridade da terra. Como ele não é onipresente, ele se divide. Ele faz um exército, ele tem poder, ele ensina, persuadiu, convenceu. Cada lugar tem a sua jurisdição. Cada lugar tem o seu principado, a sua potestade que está atuando, de certa forma, para destruir governos, para destruir nações e para implementar o sistema do anticristo, que já está no mundo desde a época de Jesus, acabamos de ler. Ele já está no mundo, já está agindo sobre o mundo. Por quê? O anticristo não é uma pessoa, é um espírito. Então existe uma ordem espiritual. Qual é? Acabar com o governo de direita? Estabelecer um governo com ideologias de esquerda? Não! Acabar com a igreja, independente de quem estiver no poder. Essa é a única missão do nosso adversário. Nosso adversário está pouco se lixando se o nosso governo é Lula, se é Bolsonaro, se nos Estados Unidos o Trump vai voltar, se o Putin está a favor disso ou não. Ele está nem aí, são marionetes. Todos eles são marionetes. Mas ele está preocupado com o quê? Como eu vou paralisar esse povo chato, que quando dobra o joelho, atrasa tudo que eu tenho planejado. Como que eu vou paralisar essa igreja pequenininha, 100, 200 pessoas reunidas num domingo, que quando se decidem deixar as suas diferenças de lado e orar em uma única voz, as extremidades celestiais se abalam? Como que eu vou parar esse povo chato, aquela irmãzinha do coque que não sabe nem ler a Bíblia, iletrada, mas quando ora, que dobra o seu joelho, os céus param a chuva. E eu não posso fazer nada, eu tenho que me sujeitar a essa autoridade que está sobre a igreja. Como que eu posso parar? Atuando. Vocês já viram que cada nação tem a sua particularidade negativa? Toda região do mundo existe algo que é uma depravação moral característica daquela terra. Estados Unidos, conhecido como o quê? Ganância. Qual é o maior problema dos homens da América? A queda dos maiores homens. A sede pelo poder. Existe um principado que atua nos Estados Unidos, que ele deixa isso no coração, o orgulho e o poder. Isso é característico da América. Quer dizer que só tem lá? Não. Mas lá é mais acentuado. Vai na Europa. Libertinagem. A liberdade de você fazer o que quiser, como quiser. É um principado que implementou isso como lei, estabeleceu. Se você for na Europa hoje, é uma liberdade sem bom senso nenhum. Só é lá? Não, mas lá é mais acentuado. E o Brasil? A terra do imoralidade sexual. Meu irmão, qualquer lugar do mundo que você for,
o brasileiro é reconhecido pela sua depravação moral. Infelizmente. É verdade? Eu conheço pessoas de outros países que são piores que os brasileiros, mas a fama já está enraizada em nós. Por quê? No Brasil atua um principado que ele é a própria sensualidade em pessoa. Você sabia que na Bíblia, no Antigo Testamento, existe uma potestade, já no principado, chamado Azirá. É até o nome de um carro hoje, da Hyundai. É uma estátua feminina com um órgão masculino. Representava a fertilidade, era um deus pagão. E atuava naquela região, pesado na imoralidade sexual. Onde você encontra ela? Sodoma, Gomorra, na geração de Caim. Será que é à toa? Principados, potestades e dominadores terrestres, territoriais. Trabalhando. Tive a oportunidade de conhecer o México. Fui passar um aniversário de 10 anos de casar com a minha esposa em Cancún. Que lindo. Aí, conversando com o mexicano, a gente foi visitar Tulum. Sabe o que é Tulum? Onde ficam aquelas pirâmides da cultura maia. Coisa linda. Até hoje não tem explicação humana para isso, professor. Não tem. Que coisa é aquela? Absurda. E eu conversando com o guia mexicano, graças a Deus o espanhol, ele é mais fácil de entender. Você vai ali no portunhol e vai entendendo. Aí todo mundo, cheio de gente na rua, todo mundo que passava, ele falava assim, ó, brasileira. Aí, brasileira, e todo mundo, como é que você sabe? Eu perguntei, como é que você identifica? Tem gente aqui, para mim, todo mundo é igual. Eu só sei diferenciar o alemão ou aqueles belga, que é igual meu cunhado, uma coisa rara, que você olha assim, uma beleza diferenciada. Ou o japonês, que não tem. Esse daí, ele falou, não, brasileira, desculpa a palavra, vulgar. Falei, mas como você está vendo? Está todo mundo de biquíni aqui. Ele, não, só olhar. Carnaval, prostituta. Eu falei, não, mas você está errado, não é todo brasileiro que é assim, não. E a gente passava, todos os que estavam sentados mexiam com as brasileiras, mas não mexiam com as americanas. E aí ficou enraizado isso no meu coração, e eu fui estudar, por quê? Brasil, o país do carnaval. Se você for na Praia dos Nordestes hoje, você vê um gringo andando lá, ele vai pensar que toda mulher brasileira que estiver sozinha é uma garota de programa. É a reputação que tem no mundo, por quê? Um principado maldito, que está ganhando cada vez mais espaço nessa terra soberana, que pertence ao Senhor, está difamando as nossas mulheres, mentindo. Falei agora, uma das estratégias de Satanás, engano e mentira. Qual é o problema disso, Renan? O problema disso é que quando essas entidades espirituais começam a atuar, não no sistema apenas de nível nação, mas no sistema de igreja, que é o pior. Porque enquanto está na nação, ok, mas a igreja, quando ela é santa, ela é a guerra, ela traz a guerra, ela é o contraditório. A igreja, quando está em santidade, ela consegue quebrar isso, expandir uma mensagem para o mundo que não, aqui é o Espírito do Criador, é o Espírito de Deus, mas quando ela se levanta, mas e quando o principado começa a ter espaço na igreja? Eu li o texto que foi escrito há aproximadamente 1.600, 1.700 anos antes de nós, diz o seguinte: estavam entre nós, mas nunca pertenceram a nós. Cheiravam como nós, mas nunca fez parte do nosso povo. Vestiam-se como nós, mas não eram dos nossos. E saíram. Por que saíram? A presença do Espírito Santo é a única explicação razoável para uma manifestação demoníaca. Quando você vê uma manifestação demoníaca, tirando a parte do showzinho, do espetáculo, que nem sempre é aquilo, é porque existe uma presença tão gloriosa do Espírito Santo, que aquele demônio, aquela hóstia, ou aquele dominador, não consegue resistir, e ele se expõe, porque para ele é vergonha. Aprenda isso. Para um demônio ser manifestado publicamente entre nós aqui, é vergonha. Sabe por quê? Porque ele volta. A Bíblia diz, né? Ele volta, por 7 caminhos ele voltará. E quando ele chega lá, você acha que ele é aceito como? Pelo general dele. Vergonha. Não se manifeste. Mas a única razão para uma entidade se manifestar é a presença do Espírito Santo. E falta o que na igreja? Discernimento de espírito.
Sabe o que acontece? Já ouviram falar nessa palavra maltrapilho? Alguém sabe o significado dessa palavra? Evangelho maltrapilho. Maltrapilho é um indivíduo que está usando roupas sujas. Maltrapilho é um indivíduo que anda com androjas. Androjas é roupas rasgadas, sujas. Ou seja, o evangelho maltrapilho é um evangelho de aparência, mas que está sujo. É o que tem sido a munição perfeita para esses espíritos malignos territoriais atuarem no terreno do inimigo. Ei, imagina a ousadia de um soldado entrar num campo de batalha disfarçado no terreno do inimigo e atuar como se pertencesse àquele grupo. O estrago que esse homem não consegue fazer. Um soldado bem treinado, se ele tiver disfarçado, quantos soldados americanos, britânicos não entraram ali nos nazistas, disfarçados, usando o uniforme deles, falando a língua deles, com a aparência deles, mas infiltrado, ouvindo o que eles falavam, pegando as estratégias que eles faziam, e quando menos esperou, destruiu todo um sistema, acabou a guerra. Evangelho maltrapilho é a permissão dessas entidades no nosso campo de guerra. Na igreja. É a sujeira que entra. Dói o coração. Mas o nosso adversário, sabe qual é a maior êxito dele? Escândalos. O maior êxito do inimigo contra a igreja é escândalos. Sabe por quê? Porque escândalo desmoraliza. Escândalo descredibiliza. Escândalo desacredita a nossa fé. E no Brasil, Renan, o que mais tem acontecido nas igrejas de modo geral? Escândalos. Falta de posicionamento. Falta de postura. Falta de guerreiros e guerreiras, como nos tempos antigos, que não se dobravam. O Coliseu não foi suficiente para parar os nossos irmãos dos tempos antigos. A forca não foi, a fogueira em praça pública não foi. Mas hoje a internet é suficiente para parar a igreja. Porque lança-se uma notícia apócrifa, anônima, e desmoraliza a nossa fé. Lança-se um escândalo aleatório, cria-se um cenário aleatório e nós nos alimentamos disso. Porque o ser humano é o ser que gosta do que é errado. Falei isso na aula da escola de Sermão. Se eu conto aqui qualquer notícia e ela for uma tragédia, em horas, todos vocês vão estar cientes, vão estar tomando conhecimento disso e vai acabar. Todo mundo está sabendo. Se eu conto uma bênção, morre aqui. Porque o ser humano ele é movido por tragédia, infelizmente. Nós nos movemos por notícias ruins. O que dá ibope no jornal? Pam, 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 para lá, louça, deixa a louça, alguma coisa aconteceu. Cala a boca, eu quero ver a notícia. Porque a gente é alimentado por isso, a nossa natureza é caída. A gente quer ver o que aconteceu. Meu Deus, tragédia no Rio Grande do Sul, para tudo. A gente passa o dia todo, claro, preocupado com os nossos irmãos, mas aquilo nos consome. Queremos buscar isso sempre. Por que está no ser humano? E o escândalo é uma armadilha maligna para desacreditar a nossa fé. Como que vamos evangelizar um descrente se a fé e a igreja do Brasil só traz escândalos? Aí eu vou chegar para a pessoa que está lá cheia das razões dela e vou falar, Jesus te ama. Eu falo, eu sei que ele me ama. A cabeça dele está convicto disso. Seres racionais, inteligência, pessoas com intelecto, então eu sei que ele me ama. Mas servir esse Jesus aí que você está servindo, prefiro ficar onde eu estou. Carregar essa bandeira aí que você está defendendo, não. Eu até gosto, eu até sou simpatizante. Que existem muitos simpatizantes entre nós. Eu até sou simpatizante, mas não. Isso eu não quero. Tem uma frase de um desconhecido que ele fala o seguinte, e dói meu coração. No passado, muitos morreram pelo cristianismo. No presente, muitos morrem pelo cristianismo. Entenderam? Não, desculpa. Muitos morreram pelo cristianismo em prol do cristianismo. Hoje morrem de cristianismo. Ficou claro?
No passado, muitos morreram pelo cristianismo, defendendo a fé. No presente, muitos morrem de cristianismo. A igreja está matando muita gente. Por quê? Escândalo. Escândalo atrás de escândalo. É terrível. Sabe qual é o problema? Que igreja virou franquia, irmão. Igreja virou franquia. Antigamente a gente abria igreja para propagar o evangelho. Sabe como? Vamos nos bairrozinhos mais carentes. Vamos entrando, aos poucos a gente vai entrando, a palavra vai sendo disseminada, a gente vai ganhar aquela cidade, vai resgatar. Hoje não, é franquia. Se você conversar com os líderes, os mais famosos aqui do país, se a igreja não estiver dando retorno financeiro, fecha, é prejuízo. Por quê? Franquia. É uma visão empreendedora, o evangelho virou business. Virou negócio, pastores são CEOs, líderes são coordenadores, gerentes. Olha, até os nomes ficaram mais bonitinhos, né? Até a forma da gente se vestir tem que ser padronizada no que o sistema maligno, que eu já disse, o sistema do mundo é maligno. Se eu não me enquadrar nesse sistema, eu estou fora da unção, da nova era. Viva o novo! Viva o novo, igreja! Eu estou com uma roupa simples aqui, que qualquer homem que ganha um salário consegue se vestir. Mas infelizmente, as pessoas conseguem olhar para mim, e eu vim propositalmente vestido assim, e mensurar o que eu carrego em Deus pelo que eu visto. Eu não tenho carro hoje, irmão. Vendi meu carro, não comprei mais. Eu ando no carro emprestado da minha irmã, que estava parada na casa dela, e o sol corroeu a pintura. Não tenho vergonha de andar nele. Mas eu cansei de chegar aqui nesta igreja e receber olhares de desdenho. E as pessoas mensurarem o poder de Deus na minha vida por causa do carrinho que eu estou andando. Porque as pessoas, nós olhamos e nós mensuramos o sucesso ministerial dos outros pelo que ele tem, não pelo que ele carrega. Deixa eu te falar, se eu tiver com a roupa toda rasgada, o que eu carrego vale muito mais do que isso. Se eu estiver andando a pé e eu tiver que pregar o evangelho no Valparaíso de Goiás, a pé ou de ônibus, pagando 5,50 do meu cartão de ônibus, eu vou, porque o que eu carrego é o que me representa, não o que eu visto, não o carro que eu ando, não o meu endereço. Principados que estão entrando e fazendo o evangelho maldito, medíocre, apresentando para nós metas, produtividade, sucesso ministerial, baseado em quê? Naquilo que nós, homens, categorizamos como sucesso. Aí eu olho a Bíblia, meu irmão, a vida de Paulo. Eu olho a Bíblia, a vida de João, na ilha de Patmos, considerado louco, preso pelas autoridades, porque para os homens ele era doido, e lá o Senhor deu a revelação de Apocalipse, porque era o que ele carregava, não as vestes que ele usava. Agora, se eu boto a minha melhor calça, se eu boto o meu relógio mais caro, Rolex, se eu boto a melhor camisa, não que isso seja errado, eu subo aqui e eu falo o meu melhor português, a unção do arrepio chega em todo mundo. Esse cara aí, ele é cheio de Deus, porque a roupa que ele está usando, não tem como não ter Deus na vida desse cara. Aí chega aquela irmãzinha simples, como eu disse mais cedo, iletrada, sabe? Irmão, abre a Bíblia aí no livro de Exodó, e vamos ler aqui um versículo. Ih, rapaz, hoje o negócio vai ser lento, viu? Aí vem aquele pastorzinho de ensino. Irmãos, vamos ler o livro de Deuteronômio. Eita, deu sono. O cara não deu nenhum glória a Deus, nem gritou. Eu estou mensurando por aquilo que eu quero que alimente o meu ego. Aparência. Se você for orar por mim, não for melhor que eu, meu irmão, nem põe as mãos sobre mim. Se você não estiver ganhando pelo menos 20 mil reais a mais que eu, nem põe as mãos sobre mim, que você não tem autoridade. O que eu carrego é maior do que o que o mundo inteiro, se juntar, não consegue chegar nem a 1% dele. O que eu carrego, o que você carrega, ele tem o poder de transformar nações. Se eu quiser que essa terra se divida no meio, com o poder da oração, ela vai se dividir, porque a palavra me garante isso, independente do carro que eu estou andando. Você está entendendo? A nossa capacidade esdrúxula de julgar pelo que é visto, pelo que é aparente, maltrapilho, é o engano dos principados que atuam nessa nação. É tanto escândalo de gente que se veste bonito, que me dói os olhos e os ouvidos quando eu saio para a minha realidade do dia a dia, e eu chego no meu trabalho, os escândalos que surgem lá são de pastores, não de espíritas, não do candomblé do pai de santo.
Mas pastores, pastoras, o que dói meu coração é eu sentar na minha cadeira e ouvir fulano falar, aconteceu isso de errado, foi demitido. Por quê? Imoralidade também, não só na sexual, corrupção, roubando, desviando, foi pego, foi preso. Ixi, cara, era o pastor. Era o conhecido aqui como pastor. Olha que vergonha! Quem vai querer ouvir um evangelho como esse? Quem vai querer dar crédito para o evangelho onde escândalo é o alimento diário? Existem até páginas nas redes sociais, irmão, que só servem para falar dos erros e ficam dando ibope. Só pode ser um anticristo que criou essas páginas. Porque em vez de orar para repreender e acabar o mal pela raiz, não, fica dando ibope e propagando a mensagem negativa. Corrupção moral. Mateus capítulo 23, ele fala o seguinte, ó. Ai de vós, doutores da lei e fariseus, hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, mas tende descuidado dos preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. Deveis sim praticar estes preceitos, dízimos, ofertas, sem omitir aqueles líderes insensíveis. Olha essa parte mais linda que eu acho do Novo Testamento. Pois coais o pequeno mosquito, mas engolis um camelo. Ai de vós, doutores da lei e fariseus hipócritas, porque limpais o vosso exterior do copo e do prato, mas por dentro estáis repleto de avareza e cobiça. Hipocrisia movimenta a engrenagem da igreja no Brasil. Sabe o que significa hipocrisia? Da palavra do grego, eu gosto de usar essa expressão, né, meu pastor? Atuar, artista, encenação. Aquele que está simulando, é hipocrisia. Legalismo, que nos obriga a viver uma obediência a homens, mesmo que contraria a palavra da lei. Legalismo, legalidade. É difícil digerir isso. Se você for na minha casa hoje, presta atenção. Se você for na minha casa hoje, eu digo hoje porque não é todo dia, mas hoje, em cima da minha geladeira, vai ter uma garrafa de vinho. Em cima da minha geladeira. Oh, está queimado. Satanás está falando ali. Porque eu sou apreciador de um bom vinho. Estou incentivando vocês a beberem? Não. Estou sendo honesto. Não há hipocrisia no que eu prego. Mas para muitos, escândalo. Uma garrafa de vinho na sua geladeira, irmão. Escândalo, isso é inadmissível. Amanhã, tira ele da liderança. Não deixa mais ele subir no altar. Joga ele fora, excomunga. Amém. Está errado? Não. Mas a imoralidade sexual cada vez mais entrando nos altares das igrejas no Brasil. E o que é que nós estamos fazendo? Vamos botar um tapete em cima disso. Vamos disfarçar, tá? Vamos botar um pano. Vamos distorcer os fatos. Vamos distorcer os fatos. Por quê? Porque senão vai acabar com o nosso status. Distorce os fatos daquilo que é muito sério, porque mistura o santo com o profano. Para quê? Não quero perder o meu status. Porque para mim, se eu perder o meu ministério, é muito maior. Porque o meu ministério é a minha grandeza. O meu nome é a minha grandeza, não o que eu carrego. O que eu carrego é maior que o meu ministério. O que eu carrego é maior que o meu nome. Podem me julgar, podem falar o que quiser. Sabe qual é a minha preocupação? Se eu estou alinhado com aquilo que está na palavra. Ponto final. Não estou nem aí se você vai gostar mais de mim, menos de mim. Eu não preciso do seu ibope. Eu não preciso do seu voto para entrar no reino dos céus. Eu não preciso do seu voto para entrar na eternidade. Eu não preciso. Isso não paga as minhas contas. E mesmo se pagasse e fosse contra aquilo que está na palavra, não estaria nem aí também. Porque nós permitimos coar um mosquito, aquilo que é insignificante para o reino dos céus, aquilo que é insignificante, mas que tem matado a fé de muitos, porque eu estou me apegando àquilo que é pequeno, mas eu estou engolindo um camelo. Eu estou permitindo que coisas maiores e mais sérias, mais poderosas, que podem destruir ministérios, vidas, famílias, entrem, e eu vou passar um tapete em cima disso. Evangelho maltrapilho, principados que atuam dentro das igrejas. Vamos deixar que a imoralidade sexual entre, desde que isso não vire evidência.
Vamos deixar que o homossexualismo tome conta dos altares, mesmo que isso não venha à tona. O que importa é isso. E vamos seguindo com a nossa hipocrisia, com as nossas encenações. Vamos seguindo, passo de cada vez. O problema não é cair em pecado, irmão. Pecado todos nós aqui pecamos. Quem nunca pecou aqui hoje? Só hoje. Levanta a mão. Eu não vou nem levantar a minha. Que ninguém pecou hoje, né? Está todo mundo em santidade. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Nunca pecamos. Somos santos e imaculados. Agora, eu decidi rolar na lama com os porcos por escolha. Aí, meu irmão, não conta comigo. Uma coisa é eu escorregar na lama. Outra coisa é eu querer rolar nela com os porcos. A igreja não pode tolerar isso. A igreja não pode aceitar isso. Nós podemos pregar contra o pecado? Sim, devemos. Desde que o seu dízimo esteja na conta todo dia. Se você estiver sendo fiel a isso, amém. Quebrar esse princípio é inadmissível. Mas o que é pecado, o que é errado, vamos botar um pano. Tem coisas que nós permitimos entrar porque é pequeno. Mas aos olhos dos homens é significante. Mas aquilo que movimenta o mundo espiritual, que está destruindo igrejas, que está acabando com famílias, meu irmão, nós estamos permitindo entrar nas igrejas brasileiras. Principado da imoralidade sexual. Essa semana eu pensei em desistir de tudo isso umas 8 vezes, no mínimo, por dia. De tanto nojo que eu estou do sistema religioso. Essa semana eu pensei em largar tudo e falar assim, eu vou virar crente de banco. Eu vou sentar numa igreja, eu quero ouvir a palavra, eu quero ir embora. Porque eu estou cansado de tanta sujeira, de tanta mentira, de tanta hipocrisia no sistema religioso. E a gente chegar aqui e sorrir e cantar como se nada tivesse acontecendo. Enquanto isso, em nosso meio, hoje, agora, nesse exato momento, centenas de demônios estão olhando para nós e rindo conosco. Centenas de espíritos malignos estão olhando para nós e, se brincar, aplaudindo os nossos louvores conosco. Porque quando não há autoridade no que está sendo feito, é apenas uma canção cantada. Porque se eu tiro a unção, eu só tenho talento. Talento o mundo tem de sobra, meu irmão. Se eu tiro aquilo que é diferente, se eu tiro o que eu carrego, se eu tiro a presença do Criador de mim, eu só tenho talento. Eu só tenho oratória. Se eu tirar a presença do Criador de mim hoje, o que eu vou falar para vocês? Os meus achismos, as minhas convicções, isso eu não posso pôr na balança, porque meus achismos não salvam ninguém. Se eu tirar aquilo que é eterno, se eu tirar aquilo que eu carrego de mim hoje, acabou. Eu vou falar para vocês palavras motivacionais. Eu vou aliciar o ego de vocês. Aí sim eu vou botar a minha melhor roupa, o meu melhor perfume, e vou falar tudo que eu não sou, para tentar convencer vocês de que eu sou. Mas vocês acham que o Senhor ele vai olhar o quê? Um coração sincero na presença dEle? Ou um coração que está hipócrita? É um coração que senta aqui na presença do Senhor e fala, Deus, o mais miserável dos homens eu sou. Mas eu estou aqui, na minha insignificância, para me colocar diante do Criador e dizer, eu dependo exclusivamente da Tua graça sobre a minha vida. Usa-me conforme o Senhor achar que deve. Estou disponível. Enche, carrega, transborda. Mesmo que isso não me dê mais oportunidades. Permitimos passar um mosquito? Não permitimos. Mas um camelo nós deixamos entrar em nossa casa. Igreja, eu estou falando de um contexto geral, amém, irmãos? Igreja do Senhor. Quando nos unirmos em oração. Olha só, ou nos abrimos a tempo para a nossa cura, ou um dia seremos descobertos para a nossa vergonha. Falta transparência na igreja. Transparência em todos os sentidos na igreja cristã. Falta transparência em nós. Principalmente de quem está à frente. Falta transparência, honestidade na igreja brasileira. É difícil, né? Nessas horas não tem um glória. Eu não preciso do seu glória também, não. Fique tranquilo, a glória é dele. Eu quero dormir com a minha consciência tranquila, meu. Dorme com Deus em paz. Mas antes de dormir, faça uma reflexão daquilo que você está adorando.
Você está vindo para cá para adorar os nossos louvores, as nossas ministrações? Vá para casa, irmão. Mas se você está aqui para adorar o eterno, haja o que houver. Doa quem doer. Eu quero vir para cá e cantar, sabe o quê? O inferno não pode prevalecer. Vamos avançar, não vamos parar de crescer. É isso que eu quero cantar. E com meu coração chorando por dentro, com toda a sinceridade, dizendo para Deus: Pai, sou o mais pecador dos homens, mas estou aqui abrindo minha vida, o meu coração diante de Ti, em sinceridade, assim como Davi fez quando adulterou com aquela mulher. E ele descobriu o que tinha feito de errado, ele rasgou as suas vestes, mas também rasgou o seu coração na presença do Pai, mostrando ali 100% de humanidade diante de um Deus que é santo, para que a santidade dele invadisse o coração dele e ele se tornasse o maior rei da história de Israel. Quando age com sinceridade, e a sinceridade é isso, porque os teus problemas também são os meus problemas. Eu não sou melhor porque estou aqui e você está aí. Temos os mesmos problemas. Eu tenho que fugir da pornografia todo santo dia. Já contei meu testemunho. Todo santo dia eu tenho que fugir. Por quê? Porque se eu descuidar um dia, eu estou nela de novo, abraçado de mão dada, cantando e adorando na igreja. Você está entendendo, irmão? Que é um dia, basta o seu mal. É lutar hoje, e chegou a noite e venceu, amém. Amanhã é uma nova luta, é uma nova batalha. Permanecei de pé. Mas como é que eu vou permanecer de pé se quando eu chego na igreja eu sou aliciado para ficar confortável com aquilo que está errado em mim? Porque eu não escuto mais sobre o pecado. Como é que eu vou ter forças e armas, instrumentos para vencer a minha carnalidade, a minha humanidade, se quando eu chego na casa do Senhor, onde é para eu estar sendo alimentado, a gente só recebe palavra de vai abrir a porta, vai acontecer milagre, vai vir, e vai, meu irmão, e vai, porque já está estabelecido. Quando ele falou naquela cruz no madeiro, está consumado. Quando ele falou isso, acabou tudo, meus problemas acabaram. Porque já está consumado, mas as lutas virão. Aí eu tenho que focar no quê? Na minha santidade, na minha integridade com o Pai. E principalmente, acima de tudo, não zelar pelo meu nome, mas zelar pelo nome daquilo que eu carrego. É zelar pelo nome daquele que eu carrego. A igreja tem que zelar pelo seu Criador. A igreja tem que zelar pelo nome daquele que carrega. Porque se não for por Ele, para que estamos aqui? Se não for pelo Senhor que morreu, ressuscitou para te dar vida, por que estás aqui? Se existem centenas de psicólogos, psiquiatras profissionais que podem te dar conselhos melhores do que o meu, mas nenhum deles vai te dar acesso à vida eterna. É por isso que você está aqui, e é por isso que eu estou nele, porque nós viemos para cá para nos alimentar dele, num mundo sujo e pagão. Mas eu não posso misturar aquilo que é santo com o profano e fingir que nada está acontecendo, irmão. Eu não posso me sujeitar, porque eu tenho medo de perder o que eu estou ganhando. Eu tenho medo de perder os meus espaços, eu tenho medo de perder as oportunidades. Eu não preciso disso. Porque se me tirar o microfone, as praças estão aí, acessíveis. O maior campo missionário que existe é onde eu estou. No trabalho, na faculdade, na escola, em casa principalmente, com a minha família. É lá que eu tenho que ser luz. Não é o microfone, não é a oportunidade, não são 40 minutos num domingo à noite, no primeiro domingo no mês de junho. Não, é onde eu estou. Até quando vamos nos conformar com migalhas? Passou a época da gente comer aquilo que sai da mesa dos filhos, porque hoje ele nos chama de filho. Passou a época da gente pegar as sobras dos judeus, porque hoje nós fomos enxertados na videira e temos acesso à mesma herança que eles. Acabou a época da gente se satisfazer com o que sobra, porque Ele nos chama para sentar à mesa e nos alimentarmos com Ele, ou melhor, Ele ainda nos serve. Está aqui o pão que eu como, coma comigo, filho. Não é um evangelho de migalhas, não é um evangelho de favores, não é um evangelho de negociações, não é um evangelho de aparência, onde a minha roupa, o meu status, a minha posição social vai definir o meu sucesso ministerial. Longe disso, longe disso.
é o que eu carrego, a glória do Criador, que com um estalar de dedos pode tirar a vida de todos nós, assim como aconteceu recentemente com centenas de pessoas no sul, que enquanto dormiam, a água consumiu a vida deles. Não conseguia ver nem para onde ia. Ali não pouco importava se era evangélico, católico, macumbeiro, espírita, assassino, honesto, desonesto, corrupto. Não interessava, todos estavam no mesmo barco. O fim da vida que vai chegar para mim, para você a qualquer momento. E eu vou negociar com o Eterno para ter uma vida de aparência na terra, para ter um ministério de aparência na terra. A perseguição não parou a igreja. Esses principados que atuam na região do sul do Brasil, esses principados que atuam, essas potestades que atuam no centro-oeste brasileiro, principalmente no que se refere a governo, não vão parar a igreja do Senhor. Porque eu e você somos a maior pedra de tropeço de Satanás nessa nação. Eu e você somos o maior adversário, ou melhor, o único adversário que podemos peitar eles, olhando eles de cima para baixo, porque nós estamos acima desses principados. Eles não têm atuação, não pode tocar na igreja, a não ser quando há legalidade. Só toca aqui se a gente abrir a oportunidade. Se eu abrir a porta, ele entra, mas se eu fechar a porta, me unir com você, eu e você, irmão, e nos unirmos em oração, acabou. Nada passa no Congresso. Ninguém é eleito se ele não permitir. Se eu e você nos calarmos, a gente baixa a guarda. Na primeira porrada, a gente cai. Aí vem o quê? Escândalo. Ai daqueles que veem os escândalos. Bota uma coisa na tua cabeça, irmão. Pecados não são imediatos. As consequências dos pecados não são imediatas, mas são inevitáveis. Não é porque nada aconteceu ontem para hoje que eu vou passar impune disso. Tudo que eu plantei na minha vida antes de chegar até onde eu cheguei hoje, eu ainda vou pagar, mesmo que já perdoado pelo Criador. Entenda? Consequências nós colhemos em cima do que nós plantamos. O perdão dele é para que eu tenha acesso a algo que virá depois. Mas a consequência é inevitável aqui na terra. Não é imediato, mas é inevitável. Vamos orar ao Senhor. Igreja, em nome de Jesus. Fica de pé em nome de Jesus. Eu amo o Evangelho de Jesus. Eu amo muito esse Evangelho. Eu adoro falar sobre essa palavra. Eu adoro discutir. Eu adoro aprender coisas novas. Falar sobre teologia, sabe? Falar sobre a Bíblia, escatologia, o fim dos tempos. Eu sou fissurado nesses assuntos. Mas eu adoro sentir a presença do Eterno. Não existe ensinamento no mundo que seja melhor do que isso. Sabe, não existe canção no mundo que possa... Mas quando nós... Você já reparou que todo exército ele tem uma banda que toca? Vocês já repararam? Porque a música é poderosa. Você já reparou que quando o povo de Israel derrubou as muralhas, eles não precisaram de nenhuma arma? Só uma, chofar e os tambores, ou seja, a música, com o poder da adoração. Enquanto aquele povo marchava, as muralhas caíram por terra. Vocês têm ideia disso? Enquanto eles estavam marchando, eles não precisaram tirar a espada. Na hora que eles gritaram e deram um brado de vitória, meu irmão, caiu por terra a muralha, gigante, morreu. O exército inimigo, que era mais numeroso, morreu. Ninguém, não teve nenhuma baixa do lado do exército de Israel. Porque a adoração, ela é uma arma de guerra. E quando nós unirmos a nossa oração com a nossa adoração, nada vai parar este ministério chamado Family Church. Quando nós unirmos as nossas armas de guerra, meu irmão, não tem principado,
Não tem potestade, não tem dominador, não tem nada. Eu sei que nesse exato momento existem pessoas que estão possuídas olhando para mim agora. Não tenho medo de você, não. Nesse exato momento eu sei, com uma palavra você sairá daqui. Sabe por quê? A verdade incomoda a mentira. O pai da verdade é maior que o pai da mentira. Existem manifestações que são expressas e existem manifestações que não são declaradas. Alguém lembra de uma pessoa chamada Judas Iscariotes? Que estava possuído por Satanás. Não era um demôniozinho não, era o próprio Satanás. E ninguém percebeu? Hoje o Senhor vai levantar guerreiros de guerra nesse ministério aqui, em nome de Jesus. Com discernimento de espírito. Com discernimento de espírito, que vai olhar e vai saber, opa, esse que vos fala não é de Deus. Esse que vos fala é, esse aqui não é. Discernimento de espírito sobre essa casa e sobre a igreja brasileira, em nome de Jesus. Vamos adorar aquela canção, Kézia? Enquanto isso eu quero que você dê um brado de vitória, assim. Não vou negar quem sou, não há máscara em mim.